No capítulo anterior, Leon acreditava ter o controle. Aproveitou-se da vulnerabilidade de Roz, sem imaginar o que estava por vir. Mas o que ele não sabia é que ela já havia se recuperado, e escondido isso com perfeição. Quando Leon entrou em seu quarto, decidido a atacá-la e fazer o que quisesse, Roz revelou sua força verdadeira. Num instante, o jogo virou. Leon foi capturado, teve sua visão bloqueada e seus movimentos contidos. Agora, ele estava totalmente à mercê da rainha do dragão prateado. As mãos e os pés de Leon estavam algemados por Roz, e seus olhos estavam cobertos com um par de meias. Ele foi jogado na cama e não ousava se mexer livremente. Embora estivesse se sentindo um pouco nervoso, ele ainda assim decidiu não ceder ao interrogatório de Roz. Ele falou em voz alta para ela. Mulher, já te aviso antes de tudo, passei por um treinamento especializado em interrogatórios, nunca vou me entregar a você. Ao ouvir as palavras dele, Roz deu uma risadinha interiormente. Ela se sentou na frente dele e estendeu a mão para tocar a bola de cristal colocada na bandeja. Ah, sério? Depois que Roz tocou a bola de cristal algumas vezes, ela de repente emitiu uma luz azul. Então, o brilho convergiu em um grito. O grito começou, lembrando a última vez que Leon estava controlado pela maldição de sangue aprimorado e continuava implorando a Roz: quero te beijar. Roz, por favor, me dá. Leon, que estava vendado e não conseguia ver a cena, ficou subitamente nervoso ao ouvir o som familiar. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e sua expressão gradualmente se tornou de puro terror. Espera, isso é. Roz tocou na bola de cristal e virou a cabeça para olhar para Leon. Ela sabia que ele ficaria muito ansioso ao ouvir aquela voz. Nesse momento, ela fez uma expressão de deboche. Então quem é essa pessoa implorando para mim, tipo neste exato momento? Continuava a reproduzir a cena de Leon implorando a Roz na tela. Ele ouviu outra frase, mais desesperada. Ah, Rasveizer. Leon sentiu sua cabeça fumegar e seu corpo tremer incontrolavelmente. Ele ficou cada vez mais nervoso. Seu rosto imediatamente assumiu uma expressão de grande vergonha. Ele corou e abriu a boca, mas por um instante, ele não conseguia pensar em nenhuma palavra para refutar Roz. Roz pegou a bola de cristal da bandeja e lentamente a trouxe mais perto de Leon. Leon gradualmente conseguiu ouvir o som dentro da bola de cristal mais claramente. Mas, claramente, ele ainda não queria admitir que a voz na bola de cristal era dele. Ele virou a cabeça para o lado, apontou com o dedo para o local de onde vinha o som, e disse firmemente a Roz: esse não pode ser eu. É que a voz parece semelhante. Roz sabia, por dentro, que Leon ainda estava tentando argumentar e não queria admitir o que lhe havia dito. Ela zombou dele secretamente. Ela segurava a bola de cristal bem na frente de Leon e desamarrou as meias que cobriam seus olhos. Ah, sério? Quer ver mais de perto? Leon sentiu a meia ser removida de seus olhos e sua visão se clareou. Contudo, a situação se esclareceu totalmente quando ele viu a bola de cristal à sua frente. Ele ficou atônito com a imagem exibida. Era ele, implorando. Ele podia ver claramente e ouvir a sua própria voz. Roz, quero te beijar, eu quero te abraçar, quero me tornar um com você. O som dentro da bola de cristal continuava a flutuar para dentro de Leon. Isso lhe deu arrepios por todo o corpo, como se tivesse sido eletrocutado, e ele se sentiu muito dormente. Ele fechou os olhos, sua expressão tornou-se muito dolorosa. Ele não suportava as palavras que ele mesmo havia dito a Roz. Leon não teve escolha a não ser se render à rainha. Ele derreteu na cama em pura vergonha, fazendo com que baixasse a cabeça e juntasse as mãos na esperança de que ela não continuasse a reproduzir o vídeo. Não precisa mais. Eu lembro de tudo. Roz enrolou um dos braços em volta do corpo dela e segurava a bola de cristal com a outra mão. Ela olhou para a condição deplorável de Leon, parecendo bastante satisfeita com a rapidez com que ele sucumbiu a ela. Ela mostrou um sorriso de vitória. Ela pegou o chicote que estava sobre a bandeja e disse a Leon: que bom que se lembra. Então agora, repita o que você acabou de dizer mais algumas vezes. Roz pegou o chicote com uma das mãos, apertou a ponta dele, e sorriu, olhando para Leon. Ela agora começou a planejar como torturá-lo como vingança pela tortura que ele lhe infligiu há alguns dias. Se não se lembra, como sua professora, posso fazer um resumo para você. Ela levantou o chicote e tocou o queixo de Leon, forçando-o a olhar para ela, que estava diante de uma situação com provas comprometedoras. Leon ostentava uma expressão preocupada, sem ousar resistir ou dar desculpas. Ele queria dizer algo, mas se viu incapaz.
Ele não teve escolha a não ser seguir as instruções de Ross. Sob a iluminação da luz da mesa, as sombras de Leon e Ross foram projetadas no gabinete. Ross brandiu o chicote em sua mão e golpeou o corpo de Leon com força. Leon ajoelhou-se na cama, debatendo-se para suportar a dor causada pelo chicote. Após um tempo, Ross lentamente o abordou enquanto o chicoteava. As sombras dos dois corpos se sobrepunham. A lâmpada de mesa de cor quente iluminou silenciosamente o quarto de Ross. A lâmpada não conseguia falar, apenas observava em silêncio. Sua luz indicava que eles tinham acabado de passar mais uma noite inesquecível. Neste momento, a lua cheia tinha surgido, trazendo um luar brilhante para o céu estrelado, onde o luar por acaso brilhava no quarto de Ross. Naquele momento, Leon e Ross tinham acabado de passar por uma intensa atividade física. Sob a iluminação do luar, as marcas no corpo de Leon podiam ser vistas muito claramente. Ele estava deitado na cama, sentindo como se seu corpo estivesse oco. Ele virou a cabeça e silenciosamente derramou lágrimas por si próprio. Naquele momento, um dragão mensageiro vermelho voou de fora. Ross ouviu algum movimento pela janela e saiu imediatamente da cama, caminhando até o mensageiro. O dragão mensageiro estava parado ao lado da janela e trouxe-lhe uma carta. Após ler o conteúdo da carta, a expressão de Ross mudou subitamente de alguma forma estranha. Notando os movimentos de Ross, Leon virou a cabeça e percebeu o dragão mensageiro pela janela. Já era tarde da noite. Algo grave deve ter acontecido para o dragão mensageiro enviar uma carta neste horário. Percebendo a mudança na expressão de Ross, Leon, cansado e dolorido, perguntou: "É uma carta de academia, não é? Por que enviaram um dragão mensageiro tão tarde? Aconteceu algo?" Ross colocou a carta sobre a mesa. Ela virou a cabeça e olhou para Leon com uma expressão séria. Ela disse-lhe o conteúdo da carta. "A academia nos pediu para ir à escola amanhã. Noah se meteu em uma briga com alguém." Ao ouvir a notícia, Leon ficou tão assustado que se sentou na cama, olhando para Ross com uma expressão de choque e incredulidade. O momento foi chegando gradualmente, da noite para a manhã. O céu estrelado da noite e a lua no céu transformaram-se gradualmente em um céu vermelho alaranjado sob o sol nascente. A localização agora era o escritório do vice-diretor Wilson. O enorme andar. As janelas do teto recebiam a iluminação brilhante do sol nascente, que brilhava e iluminava toda a área do escritório. Noah apareceu no escritório vestindo um uniforme escolar limpo e impecável. Ela estava de pé, bem ereta, com as mãos nas costas, inexpressiva. Pelas roupas e aparência de Noah, ela não parecia ter tido uma briga com ninguém. No entanto, os três meninos parados ao lado dela pareciam bastante lamentáveis. O menino ruivo no meio vestia um uniforme sujo, o rosto estava inchado devido ao golpe, e até mesmo a mão direita estava enfaixada, sustentada por uma tipóia. Os dois meninos de cabelo castanho ao lado dele também tinham marcas inchadas nos rostos e seus uniformes estavam sujos. Eles estavam ao lado do sofá, observando as pessoas sentadas nele. Leon e Ross, que já haviam chegado ao escritório, estavam sentados no sofá. Eles se sentaram eretos e escutavam atentamente as próximas palavras do vice-diretor Wilson. O vice-diretor Wilson olhou para eles, e sem rodeios, foi direto ao assunto relacionado à briga de Noah. "Chamamos vocês aqui hoje principalmente para falar sobre o incidente da Noah brigando com os colegas." Antes que o vice-diretor Wilson pudesse continuar falando, Ross não conseguiu se conter. Com raiva, ela estreitou ligeiramente os olhos e disse ao vice-diretor: "Diretor, quer dizer que esses três dragões jovens se juntaram para incomodar a minha filha?" Ross cruzou as mãos na frente do peito, levantando-se em direção aos três jovens dragões feridos. Ela os encarou com ferocidade, raiva e uma expressão séria. Assim que os três jovens dragões olharam para cima e viram Ross tão zangada na frente deles, ficaram tão chocados que gritaram no mesmo instante: "Ah!" Leon caminhou até Noah e ficou atrás dela, e então olhou para frente. Ele a circulou, observando se ela apresentava algum sinal de ferimento. Ele olhou para ela com preocupação e disse: "Você se machucou em algum lugar?" Noah olhou calmamente para frente e não reagiu muito aos movimentos de Leon. Ela disse a ele muito calmamente: "Não, eu estou bem." O vice-diretor Wilson franziu a testa ligeiramente. Ele olhou para Noah e para os três jovens dragões e contou a verdade sobre a luta. Na verdade, sua filha que bateu nos três. Ao ouvir essas palavras, Ross, que acabará de se recostar no sofá, ficou surpresa. A raiva que havia surgido dentro dela desapareceu instantaneamente, sem deixar rastros.
Ela virou a cabeça e olhou para o vice-diretor Wilson com uma expressão ligeiramente estranha no rosto. Ah, é mesmo? Os 3 jovens dragões se abraçaram, muito magoados, e choraram suavemente. Parecia que nenhuma garota jamais os havia derrotado tão feio antes. Obviamente, eles estavam assustados pela habilidade de luta de Noa. Noa olhou calmamente para Leon, que estava ao lado dela. Leon também olhou para Noa com uma expressão ligeiramente surpresa. O ar subitamente ficou calmo por um momento. Então, com um sorriso orgulhoso, Leon deu um sinal de positivo para Noa, discretamente. Ele se lembrou da conversa entre ele e Noa no início do ano escolar. Parece que ela levou as palavras dele a sério. Essa é minha garota. Muito bem. Noa fechou os olhos e também mostrou uma expressão de orgulho. O vice-diretor Wilson empurrou os óculos. Ele também tinha algumas opiniões sobre o incidente da briga. Mesmo que esse incidente tenha sido só um pequeno desentendimento entre jovens dragões, também mostra as tensões entre os dragões nascidos de casulo e os nascidos de ventre. O vice-diretor explicou: os dragões podem se reproduzir de 2 maneiras, por casulo ou por nascimento de ventre. Quando são adultos, não há muitas diferenças entre eles, mas na juventude, suas habilidades variam. Os dragões nascidos de casulo herdam a força da mãe, o que dá vantagem em resistência física e talento. Já os nascidos de ventre precisam crescer e aprender para desenvolver seu poder. Pode dizer que, na mesma idade, os dragões nascidos de casulo são mais fortes que os nascidos de ventre. O vice-diretor Wilson olhou para Noa. Mas essa menina, mesmo sendo nascida de ventre, conseguiu enfrentar sozinha 3 dragões nascidos de casulo que eram bem mais velhos que ela. Com a idade que tem, seu futuro é muito promissor. Neste momento, a porta do escritório foi repentinamente aberta com um empurrão brusco. Um dragão adulto bem vestido com cabelo vermelho caminhou. Ele estava acompanhado por 2 dragões adultos. Parecia que eles eram os pais dessas 3 crianças dragões. O dragão adulto de cabelo vermelho pôs as mãos nos bolsos e caminhou com ar arrogante em direção ao filho, falando casualmente. Ouvi dizer que meu filho bateu em alguém. Ah, não é para tanto, eu pago todos os gastos médicos. Quando ele viu as marcas no rosto do filho e as lesões nas mãos, o pai ruivo ficou completamente atônito. Ah, meu querido filho! Como você pôde ser espancado assim? Os 2 pais que o acompanhavam também ficaram muito surpresos. O menino de cabelo ruivo virou a cabeça com uma expressão muito magoada ao ouvir a voz do pai. Papai! O menino ruivo e os outros 2 correram em direção ao pai. Eles choraram enquanto se abraçavam firmemente, sentindo-se muito injustiçados. Sentada no sofá, Roz reconheceu a raça do dragão adulto de cabelos ruivos à primeira vista. Ela se aproximou de Leon e explicou-lhe em voz baixa. Aquele cara é um membro do clã do Rei Dragão da Chama Carmesim, Constantino. Esse clã é conhecido por sua arrogância e prepotente. Estabelecer comunicação será difícil. Ao ouvir as palavras de Roz, Leon não sentiu medo. Ah, eu já matei tantos dragões carmesim que poderiam rodear a academia 2 vezes. Depois de consolar o filho, o dragão adulto de cabelo vermelho olhou para Roz com um ar muito arrogante e presunçoso, e disse a ela: Ora, se não é a rainha dos dragões prateados. Me diga, como rainha nem sequer consegue educar sua filha e simplesmente deixa ela intimidar outros dragões. O menino de cabelo vermelho se escondeu atrás dele, olhando para Roz com uma expressão assustado. Ora, a força de combate do clã do dragão prateado é inferior à do nosso clã do dragão da chama carmesim. E mesmo assim eles ousam incitar seus dragões jovens a intimidar nossas crianças. Enquanto falava, ele se aproximou de Roz. Leon percebeu que algo estava errado e rapidamente parou na frente de Roz para detê-lo. Era óbvio que o homem estava provocando. Roz sentiu-se particularmente desconfortável ao ouvir as palavras. Ela o questionou em um tom meio irritado. Ah, o que você disse? O pai ruivo parou na frente de Leon e continuou a falar palavras provocativas sem hesitação. Se não se desculparem com meu filho agora, ninguém vai sair por aquela porta. Leon não estava para ser superado. Ele olhou para o dragão adulto à sua frente e disparou as palavras. Quem tem medo de você? Estou até com as mãos coçando de vontade de lutar. O vice-diretor Wilson não conseguiu suportar ver o incidente se agravar e se tornar uma briga de paz. Ele bateu com força na mesa. Silêncio! Os 3 pais pararam de discutir ao ouvir a voz do vice-diretor. Todos olharam para o vice-diretor. O vice-diretor Wilson tossiu e então explicou-lhes a causa e o processo do incidente.
Pais, por favor, acalmem-se. Permitam que eu explique o que realmente aconteceu neste caso. O vice-diretor Wilson tossiu e começou a recontar o processo do caso. À noite, no refeitório, o estudante Laro e seus 2 colegas tiveram uma discussão com a estudante Noa. Durante o processo, a bandeja da Noa esbarrou no Laro e manchou sua roupa. Nas memórias do vice-diretor, Noa calmamente observou enquanto seu prato era derrubado no chão. Ellie pegou suas roupas sujas e exclamou em surpresa: "Ah, minhas roupas!" Então, quando voltavam para os dormitórios, os 3 cercaram Noa no pátio dos fundos e houve uma briga. O vice-diretor Wilson olhou para os 3 jovens dragões e perguntou-lhe se havia algo mais a acrescentar em relação aos detalhes do incidente. "Querem falar alguma coisa?" Os 3 jovens dragões deram um passo para trás com muito medo e balançaram a cabeça negativamente, indicando que não havia nada a adicionar. Não. No entanto, naquele momento, Noa levantou a mão. Ela parecia ter algo mais a dizer. "Diretor, eu tenho algo a acrescentar."